E eu quero falar nessa noite, justamente sobre, para que a gente prevaleça sobre a carne, existe algo que é impreterível. Que como a testificação de Deus sobre essa palavra foi cantado, foi ministrado aqui também, no momento que o Vinícius estava falando, sobre esse aspecto, que é um aspecto que mantém a nossa vida de pé, que nos faz andar no Espírito. Um aspecto em que todos nós precisamos praticar, todos nós precisamos cultivar na nossa vida, que é justamente a gente cultivar o lugar secreto com Deus. O tema, a nomenclatura teológica que se dá para isso são as disciplinas espirituais. E dentre várias disciplinas espirituais, nós temos 4 delas que se tratam das disciplinas interiores. Das disciplinas em que a gente cultiva no secreto, no quarto no secreto, que é a leitura da palavra, que é a meditação da palavra, que é a oração, o jejum, que deve ser caminhado ali junto com a oração, e também a solitude. Então nós só conseguimos cultivar essas disciplinas se nós cultivarmos a prática, o hábito de acessar o secreto com Deus. Eu compartilhei hoje pela manhã um texto que o apóstolo Paulo nos fala sobre isso, em 1 Timóteo 4,7, onde ele diz assim: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, antes exercite-se na piedade. O que é a piedade? Justamente isso, uma vida piedosa, uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. E quando eu compartilhei com os meninos, eu compartilhei da realidade que eu vivi dentro de um seminário. Eu fiquei estudando e morando dentro do seminário presbiteriano renovado da cidade de Cianorte, do ano de 2005 ao ano de 2008, onde eu me formei em bacharel em teologia. E infelizmente, muitos das pessoas que entraram lá comigo, chegaram no final do seminário, às vezes com o coração mais frio do que entraram. E alguns, infelizmente, entupidos de teologia, com pouca prática, de disciplina espiritual, de secreto com Deus, acabaram até desviando do Evangelho. E se você me pergunta, pastor, o que aconteceu com essas pessoas, com algumas dessas pessoas? Simplesmente deixaram de cultivar o secreto com Deus. Uma forma que vai fazer a gente andar no Espírito, porque andar é uma constância, sim ou não? Andar é passo a passo, é a gente cultivar o secreto com Deus. Não tem pastor que fique de pé, não tem ministério que fique de pé, não tem irmão, irmã, nada que fique de pé, não tem um cristão que permanece até o fim, se não cultivar o secreto. Ele pode ter ministério, ele pode cantar, ele pode orar, ele pode pregar, pode expulsar demônios, como eu sempre digo, aquele texto que é confrontador para mim, onde muitos vão chegar diante do Senhor dizendo: Senhor, em teu nome eu fiz, em teu nome eu expulsei, em teu nome eu curei, mas o Senhor vai dizer: eu não vos conheço, porque ele estava envolvido com o Deus da obra, mas não estava envolvido com a obra de Deus, mas não estava envolvido com o Deus da obra. Então, se você e eu queremos andar no Espírito, se eu e você nessa guerra, nesse conflito da carne e espírito, queremos prevalecer, nós precisamos aprender a cultivar o secreto com Deus. E quem sabe para muitos nessa noite vai ser voltar ao secreto. Talvez essa já foi uma realidade na sua caminhada, essa já foi uma realidade na sua vida com Deus, mas hoje não é mais. Mas nessa noite eu creio que o Senhor vai alinhar o nosso coração, vai afoguear o nosso coração, para a gente poder cultivar e vivermos esse secreto com Deus. Então, sobre essa realidade, sobre esse contexto, eu até insisti hoje à tarde, falei: não vou pregar essa palavra. Até pensei, os irmãos que estiveram lá, vão estar lá também na igreja. Mas o Senhor desde ontem vem falando ao coração sobre essa palavra. Então eu quero compartilhar com você e quero convidá-lo a abrir a Bíblia comigo, porque eu creio que o Senhor vai fortalecer os nossos pés sobre a rocha. Eu creio que, como o Salmo 23, verso 6, nós ministramos, o Senhor vai fazer. Nós vamos habitar na casa do Senhor para todo sempre.
Nós cremos que essa realidade de desviados que às vezes ronda a nossa cidade, e quantas pessoas que a gente conhece, não vai tocar a nossa vida, não vai tocar a nossa casa, não vai tocar os nossos filhos, não vai tocar a nossa família em nome de Jesus. E é para que a gente permaneça nele, a gente precisa cultivar o secreto com o Senhor. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5 vai ser o texto dessa noite. Quero ler 2 textos, Lucas capítulo 5, verso 15 e verso 16. Assentado como você está, permaneça aí, atento à palavra de Deus. Lucas capítulo 5, verso de número 15 e verso de número 16, que diz assim a palavra do Senhor: todas as notícias a respeito dele, falando de Jesus, se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Verso 16, vamos ler juntos. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Mais uma vez, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Agora, volte um pouco, abre Mateus capítulo 6, verso 6. Muito provavelmente você conhece esse texto, quem sabe até mesmo de cor, boa parte desse texto. Mateus capítulo 6, verso 6, diz assim a palavra do Senhor: mas quando você orar, achou aí? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então, seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Presbítero Mateus, por gentileza, vai fazer essa oração, para que o Senhor continue falando ao nosso coração através da palavra. Amém. Pai, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Pai, nós já rendemos honra, louvores ao Senhor aqui, ó Pai. Agora vamos ouvir a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é transbordante, que regenera as nossas almas, as nossas vidas, que nos dá direcionamento, ó Pai. Usa a vida do teu filho, Pai, organiza as tuas ideias, para a qual ele já se preparou, ó Pai. E traga a mensagem dos céus para as nossas vidas e ache os nossos corações como terras férteis para receber a boa semente. Pai, muito obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 2 grandes vilões, Ministério de Mídia por Fineza, me ajude aqui. 2 grandes vilões que nós lidamos na atualidade, com muita clareza, que nos fazem como uma barreira, um impedimento de cultivarmos de forma constante e ininterrupta o secreto com Deus. Quais são esses 2 grandes vilões do lugar secreto? Quais são? Primeiro, pode passar o próximo slide. A hiperatividade e a hiperconectividade. Vamos dizer juntos essas 2 palavras, 1, 2, 3. Hiperatividade e hiperconectividade. Lembra que nós falamos no domingo passado que o nosso coração é o nosso próprio inimigo? A gente enfrenta a luta contra as batalhas espirituais, potestades, principados, sim. Mas que o nosso maior inimigo às vezes está diante do nosso espelho. São as mazelas que a gente cultiva no nosso coração, não desvencilha dela, não crucifica. E a gente observa que no que tange a desse cultivar do nosso secreto com Deus, de separar um tempo, quando eu falo do secreto, eu estou falando de você separar um tempo, diariamente, entrar para o seu quarto, para um lugar reservado, fechar a porta, falar com Deus, ler a palavra de Deus, você ali louvar ao Senhor, você cultivar um tempo com Deus. É isso que nós falamos quando falamos do secreto. Existe no nosso tempo dois inimigos, 2 vilões que nos cercam o tempo todo. O diabo não vai vir, como eu sempre digo, com chifre, com tridente, com rabo, com a ponta, para poder te afastar do lugar secreto. Não, ele é sutil. Ele se reveste de anjo de luz. Ele chega no meio do jardim e fala: não, come, não tem nada a ver não. Pode comer, Eva.
vai te tornar conhecedor do bem e do mal. Não tem problema, ele é sutil. E nessa sutileza maligna, esses dois vilões nós vemos como uma realidade que tem afastado todos nós, acredito eu, do nosso tempo com Deus. E um deles é a hiperatividade, que é uma marca dessa geração. Eu vou dar 3 marcas para você dentro da hiperatividade, vê se isso já chegou em você. Uma das realidades, uma dos aspectos da hiperatividade. Primeiro, agenda excessiva. Alguém aí tem agenda excessiva, ou seja, um cronograma cheio? Que não tem, às vezes, a gente não encontra quase tempo vazio na nossa rotina diária. A gente tem trabalho, tem estudo, tem compromisso social, a gente tem ministério, tem rede de relacionamento, tem curso online para fazer, tem que postar, tem que fazer um monte de coisa. E a nossa agenda começa cedo. Quem amanhã, 5 horas da manhã, tem coisa para fazer? Tem alguém aqui? Já acorda, olha aqui. Quem amanhã, 6 horas, já está de pé porque tem coisa para fazer? Quem amanhã, 7 horas da manhã, já está fazendo coisas lá? Olha só. E a gente vai assim, muitas vezes, até o final do nosso dia. O que não era uma realidade, talvez na época da minha mãe, onde eles cultivavam o tempo de chegar em casa, sentar talvez até na calçada, puxar uma cadeira, que a gente passa ainda nos interiores, dos interiores, né? Porque nós somos interior, né? Mas interior dos interiores, a gente passa e vê aquele povo na calçada, o carro passando, né? O outro passando, conversando com o seu João, com a dona Maria. Hoje a gente não faz isso. Porque já tocou a hiperatividade, ativismo acelerado, a nossa vida. A nossa agenda está o tempo todo, a gente não tem tempo para perder. O tempo todo a nossa agenda está cheia. E por ter uma agenda cheia, nós não conseguimos mais priorizar o silêncio. A gente tem até dificuldade do ócio inteligente, de um ócio. Você já observou? A gente tem dificuldade de um ócio, por mais curto que seja. Tipo assim, não estou fazendo nada. Não, você tem que pegar alguma coisa para poder fazer alguma coisa. Tem que pegar um celular, a gente não consegue parar. E isso, sorrateiramente, nos faz ter desconfortos no lugar secreto. Porque como que você vai cultivar a solitude? O silêncio com Deus, o meditar na palavra, que não é só ler e pensar na palavra. Porque sua mente já está cheia. A sua agenda está cheia. Você só tem mais 10 minutos ali, mais 5 minutos aqui. Então um dos grandes vilões que nos afasta de alimentar o Espírito e que faz com que a carne prevaleça em nossa vida é justamente essa hiperatividade, a agenda excessiva. Outra marca da hiperatividade, o ativismo acelerado, é a incapacidade de foco prolongado. Gente, nós estamos uma geração de multitarefa. Quem não está aqui respondendo um WhatsApp, olha um e-mail, responde fulano, atende um telefone, conversa com outro, é assim ou não é? A gente responde uma mensagem, volta no fulano e vai fazer multitarefas. O nosso foco é curto, tanto o pessoal da mídia pode dizer muito bem para nós, os estudiosos aí dentro dessa área da neurologia, enfim, do comportamento humano, os vídeos precisam ser rios curtos para que sejam assistidos, porque as pessoas não têm mais foco prolongado. Sim ou não, gente? Os vídeos que viralizam são curtos, tem que ser curto. A mensagem tem que ser direta. Porque hoje há um desafio do foco prolongado. A gente que tem criança sabe disso. As crianças estão vendo um videozinho com a facilidade, elas já mudam. Se você deixar na mão ali, o dedinho já rola. A Helena, toda hora, quando um tempo que às vezes a gente deixa ali, um curto tempo, se não ficar olhando, já passa para... Não, termina de assistir aqui o Superbook, minha filha. Termina de ver o episódio todo. Porque o foco está curto. E o que isso tem a ver com a gente? A nossa mente ela fica saturada de estímulos. Pouco espaço para meditação na palavra. Está nos roubando do secreto. Outra marca da hiperatividade é a sensação. Eu não sei se você tem isso. A sensação de urgência constante. Sempre a gente tem algo para resolver, gente. Não acaba nunca. Você abre a mensagem do celular aí, provavelmente tem coisas, demandas para o seu trabalho. Era a época que a gente saía do trabalho 18 horas. E quem ligou, ligou, meu irmão. Aquele telefone que a gente rodava. Se quiser falar comigo, se quiser comprar alguma coisa, só amanhã. É assim ou não era? Era assim ou não era? Da época de vocês aí. Desculpa aí, a garganta é cansada.
Hoje a gente sai do trabalho, o trabalho continua com a gente na mesa, no jantar, na conversa com os amigos, às vezes na casa do Senhor. E a gente entra para o secreto, e se a gente não colocar lá no modo avião, tirar da internet, a gente não consegue focar. São vilões. Quem está comigo aqui diz amém. Faz sentido para você, meu irmão, sim ou não? Sentido. E a gente às vezes acha que o diabo vai agir de outra forma. Ele é sutil, vai marcar essas marcas da hiperatividade, o senso de urgência, de cumprir metas, de ser eficiente. E fora a outra marca que é a hiperconectividade. Olha, uma das marcas da hiperconectividade, disponibilidade ininterrupta. Eu estava pensando algo que eu li e faz sentido. Qual que é a primeira coisa que a gente pega no dia quando você acorda? Via de regra, o celular. E qual é a última coisa que você pega antes de dormir? Para pôr o alarme, sei lá. O celular. Nós estamos o tempo todo conectados, praticamente online, 24/7. Roubando o nosso tempo com Deus. Outra marca da hiperconectividade são as interações superficiais. Hoje a gente comunica tudo de forma curta. Perceba isso. As mensagens, elas são cortadas, as palavras que a gente comunica, é tudo reduzida, dos adolescentes, então é mega reduzida, né? As respostas no WhatsApp. Tem que fazer um curso, né? O que esse menino está falando aqui, gente? Que esse monte de... Porque a gente está o tempo todo fragmentando, comunicando, é o instantâneo, é o rápido, é o efêmero. E aí gastar tempo com Deus, ler um capítulo da Bíblia inteiro, parar no silêncio para ouvir o Senhor, dobrar o joelho, a minha mente não consegue. Ela já foi bombardeada pelo instantâneo. Ela já foi bombardeada pelo senso de urgência. Ela já foi bombardeada pela agenda excessiva. Ela já foi bombardeada pelo foco que não consegue mais ser prolongado. Ela já foi bombardeada por interações superficiais. Ela já foi bombardeada por distrações. 2 vilões terríveis, sorrateiros, estão matando a nossa vida com Deus, que pode prejudicar a nossa eternidade com o Senhor, que pode nos fazer ter um ministério fraco e frutífero, que não é conhecido nos céus. 2 vilões, eu poderia falar em números, mas esses eu acredito que seja realidade latente para todos nós. Nós estamos o tempo todo ocupados, nós estamos o tempo todo conectados, mas de forma paradoxa, cada vez mais dispersos, de forma paradoxa, cada vez mais superficiais. Eu li uma frase que faz sentido: nós somos a geração que sabe de tudo, mas não consegue se aprofundar em nada. A gente sabe de tudo que está acontecendo no mundo, mas a gente não consegue se aprofundar em nada. A gente está conectado no mundo e está cada vez mais desconectado com Deus. Então o Senhor, nessa noite eu creio e declaro sobre a minha vida, declaro sobre a sua vida, o Senhor vai nos voltar para o lugar secreto, e nada e ninguém vai nos tirar da intimidade do tempo com o Senhor. Eu creio nisso em nome de Jesus. Richard Foster, um livro que eu indico, que eu já li de ponta a ponta, que fala sobre as disciplinas espirituais. Ele diz no início do livro, o nome do livro é Celebração da Disciplina, o caminho do crescimento espiritual. Quem gosta de ler, quem não gosta aprende, aleluia. Do Richard Foster, da editora Vida, mais de 1 milhão de cópias vendidas. Ele diz assim: a superficialidade é a maldição do nosso tempo. É a maldição do nosso tempo, que é a superficialidade. A doutrina da satisfação instantânea é o principal problema espiritual. Mais do que as hostes infernais, é essa satisfação instantânea, é a superficialidade que a gente governa, que a gente conduz a nossa vida. Ele segue dizendo: a necessidade desesperada de hoje não é de um número maior de pessoas inteligentes, nem de pessoas talentosas, mas a maior necessidade hoje é de pessoas com profundidade. Meus irmãos, as disciplinas, ele segue dizendo, clássicas da vida espiritual, convocam-nos a sair da superfície e a habitar na profundeza com Deus. Elas instam conosco e seremos a resposta a um mundo
vazio. Seremos a resposta ao mundo vazio. Eu tenho lido nesse último mês um livro de Bob Sorge, que eu indico também, Os Segredos do Lugar Secreto. O quanto que esse livro, com capítulos curtos, tem afogueado o meu coração, tem me chamado, queimado meu coração para esse lugar. Pode passar o próximo slide. Tem uma frase dele, que acho que tem mais um, antes desse, que fala da frase do Bob Sorge. Se tiver, coloque aqui a frase dele. Não, é para trás, eu acho. Se tiver uma frase, você pode olhar e está escrito Bob Sorge. Se não, eu faço a leitura aqui do texto. Não são os pontos, é mais no início. Ele diz assim: o sistema do mundo atual, ele está voltado estrategicamente para reduzir ao máximo o seu tempo e energia, a fim de impedi-lo de entrar no lugar secreto. Não apareceu não? Tá, tranquilo. Então, o sistema, vou ler a frase, depois aparece aí para vocês. O sistema do mundo atual está voltado estrategicamente para reduzir o seu tempo e a sua energia, a fim de impedi-lo de estar no lugar secreto. Então, essas coisas são realidades estratégicas para nos roubar do secreto, porque o inimigo sabe que se eu e você cultivarmos uma vida no lugar secreto inegociável, não tem inferno. Essa é a última, é a outra frase. Bob Sorge: não tem inferno que paralise o que Deus tem para fazer na nossa história. Se a gente cultivar, exato, isso aí. Se a gente cultivar uma vida no lugar secreto, meu irmão, você não tem noção de como a sua paixão por Cristo vai mudar. Você não tem noção de como o seu culto público de domingo vai mudar. Se eu e você cultivarmos como algo inegociável, igual você e eu comemos todo dia, igual você e eu dormimos todo dia, igual você e eu tomamos banho, eu creio, também você, todo dia. A gente precisa tornar o nosso lugar secreto inegociável. Olha a frase, vamos ler juntos? O sistema do mundo atual está voltado estrategicamente para reduzir ao máximo seu tempo e energia, a fim de impedi-lo de entrar no lugar secreto. A mente está cansada de tanta conexão virtual. A mente está exausta porque a gente não tem ócio inteligente. A gente não tem condições, no nosso dia a gente não fica um tempo parado. E aí são coisas estratégicas para minar o nosso tempo com Deus, o nosso secreto com Deus. A gente tem milhares e milhares de amigos virtuais, mas pouca intimidade real nessa geração. Nós vivemos correndo o tempo todo, mas com tempo escasso para aquilo que é essencial. A família é essencial, tempo escasso. Deus é essencial, tempo escasso. E aquilo que não é essencial, apesar de importante, nós estamos demandando o nosso tempo ali de forma absurda, entregando ali o nosso tempo, esquecendo de cultivar esse lugar secreto. E esse texto me chamou a atenção de Lucas 5, por quê? Quanto que Deus falou comigo através desse texto. Porque quando a gente olha para esse texto de Lucas 5, verso de número 15, nos mostra que Jesus também precisou lidar, sobretudo, com essa hiperatividade, com esse ativismo exacerbado. Pode passar o próximo. Você vai ver que Jesus, ele precisou de lidar com um ativismo exacerbado. Lucas capítulo 5, verso 15, olha o texto. Jesus teve que lidar com essas demandas ministeriais altíssimas. Todavia, as notícias a respeito dele, o que diz? Vamos ler? Se espalhavam ainda mais, de forma que o quê? Multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. A fama de Jesus estava se espalhando.
E as multidões estavam vindo para ouvi-lo e para serem curadas das suas doenças. Você acha que a agenda de Jesus estava lotada? Você acha que muita gente procurava Jesus todo dia? Um destaque desse texto que me veio à mente quando eu estava lendo é justamente a palavra multidões. E eu pesquisando ali nessa simplicidade da palavra, porque uma coisa é você dizer de forma que a multidão vinha ouvi-lo, mas o texto diz que as multidões, ou seja, quando você pensa em multidão, e o próprio dicionário nos diz, refere-se a um único multidão, é um único aglomerado de pessoas. Se eu disser para você, tem uma multidão lá fora, você vai imaginar o que? Centenas, se não milhares de pessoas. Agora o que cercava Jesus nesse texto a dizer não era uma multidão, era o quê? Multidões. E se você olhar no dicionário, você vai ver, multidões é um ajuntamento, é mais de um ajuntamento de pessoas, ou seja, diferentes tipos de multidão. Então se você pensa em multidão como centenas, se não milhares de pessoas, então eram grupos de milhares que cercavam um único homem, para poder alguns ouvi-lo, e outros para poder receber cura dele. Afinal ele curava paralíticos, cegos, ele curava ali homens da mão ressequida, ele curava o manco, ele curava o surdo, ele ressuscitou mortos. Imagina um homem desse passando nas ruas da nossa cidade, certamente as multidões se aglomerariam. Eu estava estudando uma certa feita um texto da mulher do fluxo de sangue, em que um historiador pontuou que cerca de 5.000 pessoas, aproximadamente, cercavam Jesus todos os dias. Ele acordava, começava a andar pelas ruas, porque como o texto diz, a fama dele, as notícias a respeito dele, se espalhavam ainda mais. Então ele começava a andar na rua, era milhares, era cerca de quase 5.000 pessoas. Tanto que nesse texto da mulher do fluxo de sangue, você vai ver que o próprio Pedro, quando a mulher toca nele, diz o quê? O próprio Pedro fala assim, Jesus fala assim, alguém me tocou, ô mestre, a multidão te aperta e te oprime de todos os lados, porque é um aglomerado muito forte de pessoas. E essa palavra era como se chegasse a sufocar no original grego. Esse oprimir é como se Jesus andasse ali quase sufocado. Todos os dias, às vezes ele atravessava o mar da Galileia, o lago ali. Quando ele chegava do outro lado, tinha gente. Então a demanda ministerial de Jesus era altíssima. Além dele estar no ápice ministerial, porque as notícias dele já se espalhavam, a fama dele estava por todo lado, era uma demanda incontrolável. Agora o que me chama a atenção é o que o texto diz no verso 12. Pode passar o próximo, melhor dizendo, passa o próximo. Contudo, Jesus não abria mão do secreto com Deus. Jesus, ele não abria mão do secreto. Imagina eu e você no lugar de Jesus. Será que a gente conseguiria fazer isso? Tanto que o texto diz, Marcos 1,35, tendo se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali o quê? Orava. O texto que nós lemos diz que ele separou um tempo, saiu para orar. Lucas 6,12, antes de Jesus escolher os 12, Lucas 6,12 diz assim, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite toda em oração, orando, separando tempo com Deus. Antes de ir para a cruz, ele vai para o Getsêmanes, e Mateus 26,39 diz, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade, gastando tempo e orando. Ele chega para os seus discípulos e diz, vocês não podem vigiar nem uma hora comigo. Certamente Jesus estava com mais de uma hora ali orando. Então mesmo da demanda de Jesus, Jesus tirava tempo para o secreto. Agora pensa comigo, fama para todo lado, multidões o cercando, tempo de ministério curtíssimo, porque ele tinha quanto tempo? Ele sabia, ele era onisciente. Quanto tempo que ele tinha de ministério? Quem sabe? 3 anos apenas, gente. O que a gente faz em 3 anos? Sobre um efeito que impactou o mundo. Então ele tinha 3 anos, era muito pouco tempo para poder organizar o time, treinar o time, se eu posso assim dizer, preparar os discípulos, lidar com os fariseus, com os mestres da lei, sair nas cidades, fazendo a obra de Deus. Era um tempo muito curto. Talvez ele poderia falar, eu tenho pouco tempo, não tenho tempo de orar.
o que muitas vezes a gente faz. Eu tenho muita coisa para fazer em pouco tempo, não tenho tempo de orar. Mas Jesus não, levantando, que seja de alta madrugada, mas ele gastava tempo no secreto com Deus. E diga-se de passagem, que nós estamos falando de quem? De Jesus. Que se formos olhar na nossa realidade natural, nem precisaria de estar conversando com o Pai. Quem precisa sou eu e você. Afinal, ele era o próprio Deus. Ele e o Pai, ele diz o que? Eu e o Pai somos o que, gente? Somos um. Ele sabia a vontade de Deus. Ele é todo poderoso. Ele é plenamente santo. E mesmo assim gastava tempo em oração. Mesmo assim ele gastava tempo no secreto. Aí a pergunta que me confronta, a pergunta que a gente precisa olhar para dentro de nós: imagina nós, quanto mais eu e você, que somos pecadores, que somos fracos. Jesus, antes de escolher os 12, ele passa tempo, a gente está tomando decisões à torta e à direita, e não gasta tempo com Deus, e depois não entende o porquê tantas colheitas terríveis da vida. Então hoje o que o Senhor está nos chamando para alinhar a nossa vida com os céus é: filho, volte para o lugar secreto. Filha, volte para o lugar secreto. E há um chamado de Deus para vidas aqui nessa noite, de forma específica. Eu tenho saudades de você no lugar secreto. Gente está aqui que já cultivou o secreto e não cultiva mais. Hoje o Senhor te trouxe aqui para reacender essa chama no seu coração. O Espírito de Deus. Eu quero declarar que uma paixão pela presença de Deus vai queimar o seu coração. Oh meu Deus, você vai acordar, o seu primeiro pensamento do dia é: eu preciso falar com Ele, eu preciso entrar no quarto, eu preciso gastar tempo com o amado da minha alma. Oh Jesus, nós não podemos ser essa geração superficial. A gente não pode deixar os vilões que estrategicamente o mundo e Satanás têm jogado diante de nós, a gente cair. Hoje Deus está nos dando clareza daquilo que sutilmente nos rouba do secreto. Vai entrar para o secreto, se preciso, meu irmão, coloque seu celular lá fora e entra. É igual no momento de almoço, lá em casa, todo mundo com o celular longe. Agora é o momento da gente se alimentar aqui junto, conversar, diálogo, não vai resolver nada, é a nossa conexão aqui diante da mesa. Então é um momento secreto, se preciso, coloque o celular longe. Mas não negocie o seu secreto com Deus. Diga para quem está do seu lado, fala: não negocie o seu secreto com Deus. Sacode ele para poder ser sacudido na vida espiritual e profeticamente. Não negocie o seu secreto com Deus. Eu tenho certeza que a minha agenda e a sua agenda, a minha demanda e a sua demanda é muito ínfima diante da demanda de Jesus. E eu tenho certeza que a minha necessidade e a sua necessidade de estar no secreto é muito maior do que o Filho de Deus precisaria. Então o Senhor hoje está nos chamando, porque nada vai mudar na nossa vida. Nós não vamos conseguir permanecer até o fim se a gente não cultivar o nosso tempo, o nosso secreto com Deus. Jesus priorizava, não deixou ser capturado por essa hiperatividade do ministério. E eu pensando, se o Filho de Deus não abriu mão do secreto, quanto mais nós precisamos dele. E aí Jesus veio no Sermão do Monte dando instruções com ênfase para a gente cultivar esse lugar secreto com Deus. Esse lugar onde a gente deixa os holofotes, onde ninguém está vendo, e a gente rasga o nosso coração diante dele. Eu quero trazer algumas lições que o Senhor colocou no meu coração diante desse texto, para que o Senhor nessa noite, em nome de Jesus, nos desperte, nos renove, nos ative e nos reposicione no lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. Que a nossa agenda lotada roubou a gente, que o celular, um objeto, roubou a gente. Mas o Senhor está nos colocando de volta. Você vai ver, você vai ver a ansiedade sendo abatida.
Aquilo que remédio ainda não gerou, o secreto vai gerar de cura sobre as suas emoções. Aquilo que medicamento ainda não trouxe sobre solução na sua alma, nos seus conflitos, o secreto vai gerar o bálsamo, o remédio que só o céu pode gerar. Se tem alguém ansioso, meu irmão, apresente diante dele as vossas ansiedades, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. Eu creio, e eu quero declarar profeticamente: vai ter alianças sendo restauradas por homens que vão acessar o secreto como nunca acessou. Vai ter alianças neste lugar que vão ser restauradas não para o seu muito falar, mas pelo seu dobrar de joelhos, pelo seu tempo, quando ninguém está vendo, mas os céus estão vendo, e os céus vão mudar o ambiente da tua casa por causa do teu secreto com o Senhor. Eu creio que o Senhor está gerando isso sobre nós. Espírito de Deus, meu Deus, eu louvo o Senhor. Você pode falar com o Senhor um minuto agora. Você pode apresentar ao Senhor essa petição. Fala com o seu Senhor: desperta dentro de mim essa chama, esse fogo. Não me deixe, ó Deus, se esquivar desse lugar. Você tem coragem de falar com o Senhor? Mexe na minha agenda. Senhor, mexe no meu cronograma. Eu quero mover pelo mover da nuvem do céu. Eu quero que o meu cronograma seja o cronograma do céu. Espírito de Deus, Espírito de Deus, nós oramos sobre isso em nome de Jesus. Nós oramos sobre isso. Quais são as lições que a gente aprende desse lugar secreto? Primeira delas, vamos ler juntos. 1, 2, 3 e... o lugar secreto não é opção, mas uma necessidade. Não é opção, querido. Para quem é o discípulo de Jesus? Quem é que é discípulo de Jesus? Quem é filho de Deus? Aí dão glória a Deus. Então não é opção. Não, eu acho que é para o pastor, eu acho que é para o líder do louvor, eu acho que é para o missionário, eu acho que é para o intercessor. Não é opção. Para o discípulo de Jesus, quem foi alcançado com a graça, para um filho de Deus não é uma opção, é uma o quê? Necessidade. Porque o texto diz o quê? Mas, o que está escrito aqui, gente? Quando? Não é mas se orar. Não, se você um dia orar. Não, é quando, porque o orar será inevitável. O orar é uma necessidade. Jesus não fala, mas se orar, não, mas quando? Porque orar, a gente tem que orar. Orar é uma necessidade, não é opção. Se fosse opção mas se você orar. Mas o texto não põe se, o texto coloca, mas quando orar. E essa ordem não foi dada para líderes. Essa ordem foi dada para discípulos de Jesus. Ou seja, não há cristianismo verdadeiro sem secreto com Deus. Não há cristianismo verdadeiro sem oração. Não há cristianismo verdadeiro sem essa solitude. A oração não é opcional, é vital. É vital. Se a gente não está cultivando, nós estamos morrendo. Vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Porque como eu posso dizer que eu tenho comunhão com alguém que eu não converso? Como eu posso dizer que eu tenho intimidade com alguém que eu não converso, que eu não encontro frequentemente? A oração não é uma opção, o secreto não é opção. Não é a ideia da igreja. Ela é uma necessidade para os discípulos de Jesus. Porque a oração é o caminho, querido. É o caminho que nos conecta com Deus. A oração é quando o natural acessa o sobrenatural. A oração é quando o divino toca, ou melhor, quando o humano toca o divino. É através da oração. A oração é o meio que a gente se conecta com Deus. A oração ela é tão vital que ela tem o poder de selar a nossa eternidade nos céus. Romanos capítulo 10, verso de número 9 diz assim: se com o coração creres e com a tua boca confessares que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Ou seja, passa pela via da oração a nossa salvação. A oração ela tem impacto na eternidade.
Não tem como eu ser cheio do Espírito, tem como, gente, se eu não praticar uma vida de secreto. Não tem como uma pessoa pode dizer, eu sou cheio do Espírito, mas não cultiva oração. Ela só está às vezes nos cultos de celebração da igreja, o que já é um bom passo. Mas o Senhor está nos chamando para ir além. O Senhor está nos chamando para sair da superfície. Não tem como a gente vencer as tentações que nos assolam diariamente. Quantos de nós enfrentamos tentações? Todos nós enfrentamos tentações. Cada um tem a sua fraqueza. Até Jesus enfrentou a tentação. Transforme pedras em pães. Todos nós enfrentamos tentações. O diabo vem sobre áreas de maior necessidade nossa, fragilidade nossa, para nos atacar. Como eu venço a tentação? Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Então como que eu vou permanecer de pé se eu não oro? Se eu não entro para o quarto? Se eu não tenho tempo com Deus? A oração não é opção, gente. O secreto com Deus não é opção, é uma necessidade, porque Ele nos faz atrair os milagres. Eu não sei se você precisa de um milagre de Deus, mas eu quero dizer que o secreto é um caminho dos milagres de Deus na nossa história. Mateus capítulo 1, verso 22 nos diz isso: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Uma cidade chamada Samaria, que há 3 anos e meio, gente, não chovia, estava morrendo tudo. Estava morrendo gado, estava morrendo a agricultura, estava indo à falência. A cidade de Samaria, até que um homem chamado Elias, o que ele faz? Sobe o monte e faz o quê? Ora. E por causa da oração de um homem, uma cidade inteira é abençoada. Agora imagina se uma oração de um homem toca uma cidade. O Senhor fez uma nuvem do tamanho da mão de um homem brotar no céu, e abundante chuva tocou a terra. Imagina o que Deus não pode fazer na esfera da sua família, quando você dobrar os joelhos, quando eu dobrar os joelhos. Imagina o que Deus não pode fazer no coração dos nossos filhos. Imagina o que Deus não pode fazer no ministério, na nossa rede, no lar. Imagina o que Deus não pode fazer. Porque a oração, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Tiago 5,16 diz: a oração de um justo, ela é poderosa e é eficaz. Então a minha oração, debaixo dessa palavra, é que o Senhor nos levante como guerreiros no secreto. Já viu aquele filme, como é que é o nome do filme? Quarto de Guerra. Oh, meu irmão, vamos montar um quarto de guerra na nossa casa? Vamos montar um quarto de guerra, um lugar onde a gente vai entrar, para a gente poder guerrear as nossas lutas, que não são contra a carne e contra sangue, onde a gente vai vencer batalhas que as nossas mãos não conseguem, e os nossos pés não vão conseguir nos levar para a vitória, mas a nossa oração, o nosso tempo com Deus, vai gerar respostas que só o céu pode produzir. E eu creio que o Senhor está gerando tremendo dessa casa, o mover de Deus através dos nossos adolescentes tem sido maravilhoso. A gente vem as manhãs de oração, né, irmão? A maioria dos que estão aqui são os adolescentes, os homens também têm se levantado, né, Vinícius, como guerreiros de oração. Que coisa linda, que coisa linda que a gente tem visto. A escola de oração, a maioria das pessoas que estavam na escola de oração, adolescentes, onde o mundo olha e fala: não, isso aí é o perdido, isso está envolvido pela música. Não, meu irmão, está buscando a face de Deus, está jejuando, está pagando o preço. Ó, meu irmão, esses adolescentes que o Senhor está levantando, vocês recebem aí, menino? O Senhor está levantando para trazer chamas de avivamento sobre lares, sobre a casa do Senhor, para a glória de Jesus. Guerreiros de oração. Diga para quem está do seu lado: Deus está te chamando para ser um guerreiro de oração. É para sacudir Ele mesmo. Espírito de Deus. Então a oração, lugar secreto, é opção. Porque se for, será. Mas se você orar, mas como não é opção, é quando? Alguma hora você vai ter que orar. Você tem que orar. Mas o lugar de oração, além de ver, é uma necessidade que eu tenho. Pode passar o próximo. O lugar de oração é um chamado que a intimidade. Nós não construiremos intimidade com Deus apenas na adoração pública. Não tem jeito. É maravilhoso, tem o seu propósito, mas não nos levará à intimidade com Deus. Para a gente poder cultivar intimidade, o que o texto da palavra diz? Vá para o seu quarto. O que mais? Feche a porta e ore a seu Pai, que está onde? No secreto. E a palavra grega
para quarto, é um quarto interior como uma despensa. E os historiadores da época dizem que era um cômodo, como um cômodo sem janelas. Ou seja, absolutamente fechado aos olhos dos espectadores. É um lugar onde ninguém vê, era o espaço mais privado da casa. É aquele lugar onde vai ser o lugar da intimidade, ninguém está vendo. Ali eu posso me rasgar, eu posso rasgar meu coração. Ali eu posso deleitar diante do Senhor. Ali eu busco essa intimidade. Então quando Jesus fala entra para o quarto, não está falando, eu só posso orar, obviamente, eu só posso orar no quarto da minha casa, obviamente não. É um lugar onde você vai separar com Deus. Talvez eu oro lá no meu escritório. Lá é o lugar, o seu lugar secreto. Às vezes o seu é o seu quarto. Às vezes é uma despensa, como nesse texto era referência até mesmo a dispensas. Quem sabe até um banheiro, minha casa é conturbada, vou ali entrar num lugar, mas é um lugar que você vai estar com o Senhor. É um lugar de intimidade. Então quando falamos de lugar secreto, é um chamado de Deus para a intimidade. O Bob Sorge, nesse livro, o segredo do lugar secreto que eu estou lendo, ele diz: o quarto fechado é onde Deus compartilha seus segredos com seus filhos. É ali que Deus vai sussurrar em você direções. E Deus vai falar ao seu coração. Ele segue dizendo, olha que analogia que ele faz. O quarto é onde nós construímos a intimidade. Sim ou não, gente? O quarto é a base do relacionamento mais profundo de alguém. O quarto é onde a voz do Espírito se tornará cada vez mais familiar e audível. Você começa a ter discernimento de quando é Deus e quando é coisa da sua cabeça. Aonde? No secreto com Deus. Ele segue dizendo, o quarto é o lugar de ter intimidade com privacidade, com apenas você e o seu amado. O quarto é aquela parte da casa onde você se sente à vontade. O quarto é o lugar onde as máscaras caem. O quarto é o lugar onde as resistências cessam. O quarto é o lugar onde as armaduras são deixadas no chão. E ele segue no quarto a entrega. E ali os dois se tornam um. Aleluia! Intimidade profunda nós só desenvolveremos quando a gente começar a cultivar no secreto com Deus. A nossa vida de intimidade, de discípulo de Jesus, ela não começa num culto público, nem num campo missionário, mas é no lugar secreto com Deus. Eu estava olhando o texto, fecha a porta, pesquisando no original hebraico, que traz conotações importantes para nós, melhor dizendo, no original grego, que o Novo Testamento foi escrito, que é a palavra kleissas, que significa fechar com firmeza. É você entrar por uma porta que não tem nem janela, um quarto, melhor dizendo, que não tem nenhuma, nem mesmo janela, para você ter aquela completa entrega de coração. E também você fechar a porta, é um fechar com firmeza, ou seja, me distanciar totalmente de qualquer distração. Eu vou me afastar das distrações. Agora é meu tempo com Deus, é o meu tempo com o meu Senhor. É o lugar da intimidade. É o lugar onde Moisés acessa, separa tempo no meio de uma demanda altíssima de milhões de pessoas no deserto, mas sobe um monte. E lá ele sai com a face reluzida. Oh, meu irmão, a gente às vezes não tem noção que o Senhor abre os nossos olhos e o nosso coração. Você vai sentar na mesa do café de manhã diferente. A sua palavra na mesa do café de manhã vai ser diferente. Quando você, antes de sentar à mesa, você vai se debruçar diante do Senhor. Você vai ver. É diferente a fala com os filhos, é diferente a fala com a esposa, é diferente as falas do trânsito, é diferente. É diferente, só quem faz isso é o Senhor. É um secreto com Deus. Porque o terceiro ponto nos certifica isso. Pode passar por gentileza. Porque o lugar secreto é um lugar de transformação. Vamos ler juntos bem forte. O lugar secreto é um lugar de transformação. Orarás a teu Pai que está em secreto. Meu Deus, o texto diz que o Pai vê no secreto, e o texto diz que o Pai está no secreto. E o verbo estar, ele revela uma presença real de Deus. O verbo estar no secreto, nesse texto, não é uma presença de onipresença, como Deus está em todos os lugares. Deus é onipresente, está em todos os lugares. Não, mas é um estar de presença manifesta.
Sabe o que isso começou a trazer como um vislumbre na minha mente? Que quando você entra, quando eu entro no quarto para poder orar, o seu pai já está no lugar te esperando. Já estou aqui. Você abre a porta, cria essa expectativa dentro do seu coração. Quando você entra no seu quarto, seu pai já está lá. O pai já está em secreto. O pai já está nesse lugar. Não importa o que você está sentindo, não importa se tem arrepio ou não, independente do seu estado, da sua alma naquele momento, você está diante de Deus. Fechou a porta, entrou no lugar, você está literalmente diante não só da onipresença de Deus andando na sua casa, mas você está diante da presença real, manifesta de Deus. Quem está entendendo aqui, gente? Eu estou entrando no meu quarto, eu fecho a porta e falo: o Senhor está aqui. Ele já está aqui me esperando. Eu estou aqui te esperando. Ele está no corredor da minha casa, sim. Ele está na sala, sim, porque Ele é onipresente. Ele está na rua, sim. Ele está no carro, sim. Mas no quarto é uma presença manifesta. Eu estou aqui. Estou aqui para te ouvir. Estou aqui para te moldar. Estou aqui para te direcionar. Estou aqui para falar contigo. Abra a minha palavra. Eu vou ministrar o seu coração. Ele está lá, sentindo arrepio ou não, sentindo qualquer coisa na nossa alma ou não. A certeza é: o lugar secreto é o lugar que você prova do céu. É o lugar que você prova do céu, porque o Senhor, Pai nosso, oh glória, como é a oração do Pai nosso: Pai nosso que estás no céu. Mas quando você entra no secreto, o Pai do céu está lá te esperando no seu quarto, no secreto. Sabe o que é o lugar secreto? É um lugar que você prova do céu, que você prova da dimensão do sobrenatural. É um lugar que você prova, não, você prova daquilo que só o céu pode gerar. Ou seja, você não está entrando num espaço vazio, mas você está acessando o lugar da glória de Deus, porque o Senhor está enchendo e já está lá naquele lugar com a sua presença. Agora, por que, pastor, esse lugar secreto é um lugar de transformação? Porque nós já sabemos que aonde o Senhor está, algo novo acontece. Aonde o Senhor está, a cura. Aonde o Senhor está, a salvação. Aonde o Senhor está, a libertação. Aonde o Senhor está, a renovo. Por isso o lugar secreto é um lugar de transformação, porque o Pai está no secreto. Quando eu entro no secreto com Deus, eu não saio mais o mesmo. Eu não saio mais o mesmo. A minha mentalidade muda. As nossas prioridades mudam. As nossas falas mudam. Nós somos moldados pelo Senhor. Hernandes Dias Lopes diz: o lugar secreto não é só refúgio, mas oficina onde Deus molda o nosso caráter. Porque a oração, meu irmão, ela transforma primeiramente quem ora. Antes da oração transformar pessoas, a oração transforma a pessoa que está orando. Porque quando a gente está orando, o nosso ego está sendo quebrado. Quando a gente está orando, a gente começa a ver a nossa completa dependência de Deus, a nossa pequenez. O Senhor vai revelando. Eu falei com os meninos hoje lá no culto, eu falei: as minhas percepções de pecados, elas acontecem de forma muito forte quando eu estou no secreto. Percepções. As percepções, eu falei com eles, comentei de uma situação, de uma vez que eu sempre faço, às vezes uma postagem, às vezes da manhã, tiro uma foto ali da Bíblia, coloco um versículo para chamar as pessoas, para despertar as pessoas para o devocional, com esse objetivo. Teve uma vez que eu acordei, eu acho que mais cedo do que o comum, acho que era antes, 4 e alguma coisa, 5 horas, aí eu coloquei a hora, antes de começar, coloquei a foto, coloquei a hora, acho que eram as 5 horas da manhã, coloquei a hora e fui lá para o meu secreto. Quando eu comecei a orar, o Senhor trouxe o meu coração a postagem de hoje. Meu coração, você está postando hoje para poder inspirar as pessoas a orar, ou para mostrar que você está orando cedo? Naquele dia eu reconheci diante do Senhor: hoje, Senhor, eu coloquei essa hora, eu coloquei a hora, porque eu estava querendo mostrar
que eu estava orando cedo. Corri lá no meu celular, apaguei o story. Se eu tivesse postado ali e saído para minha correria, eu tenho certeza que eu não teria tido essa percepção. Que macula o coração da gente com Deus. Mas no secreto você vai perceber que Deus vai alinhar o seu coração, te moldar com coisas que você não percebe na correria do dia. Quem está comigo aqui? Quem está entendendo? Acontece com você também? Acontece, Helder? Acontece, Helder? Acontece, Bianco? Acontece, Henrico? Acontece? Acontece com você, Viane? Acontece? A gente é moldado por Ele. A gente vai se tornando cada vez mais parecido com Jesus. Então o secreto, nós somos moldados pelo Senhor. Agora olha mais os dois últimos pontos. O lugar secreto, vamos ler juntos, 1, 2, 3. O lugar secreto é um lugar de respostas e recompensas. Está precisando de resposta? O secreto tem resposta. No secreto tem recompensa. Olha o que o texto já fala. Você vai lá, você vai encontrar com o Pai. E olha lá, o texto diz: o teu Pai que vê, Ele está no secreto, e vê em secreto, Ele o quê? Te recompensará. O verbo grego, apodidome. Você não vai lembrar disso, mas o que significa? Devolver em plenitude. O que eu falei que significa? Devolver em plenitude. Retribuir integralmente. Ou seja, vira essa chave na sua mente que vai te ajudar muito, como tem me ajudado. Você e eu não estamos desperdiçando tempo. Eu entro ali, o tempo que eu gasto, o Senhor já me garante, eu devolverei em plenitude. O Senhor, a recompensa virá. Eu vou retribuir plenamente. Não é perca de tempo, são sementes. Não é perca de tempo, é você investir naquilo que é eterno. É isso, é você investir em respostas para a sua vida. Então nós precisamos entender que há uma recompensa de Deus. William Barclay, que é um comentarista bíblico, ele diz assim: a palavra usada por Jesus e diga um pagamento já garantido. Eu entro para o secreto, essa não deve ser a minha motivação principal, mas é uma promessa, amém? Não deve ser minha motivação, vou entrar aqui porque o Senhor vai me dar uma recompensa. Não, a minha motivação, o lugar secreto é um chamado para o que eu falei? Para intimidade, é relacionamento. Mas o Senhor já falou, o pagamento é garantido. Você não está perdendo tempo nenhum aqui comigo. Você vai receber recompensas. Recompensas do céu vão tocar a sua vida. Recompensas do céu vão tocar a sua casa. Recompensas do céu vão tocar a nossa história. Agora, sabe qual a maior recompensa? Qual a maior recompensa? Não são as bênçãos. A maior recompensa é o próprio Deus que se entrega a nós no secreto. A maior recompensa é a presença dEle, que nos molda, que nos enche, que nos transforma, que nos levanta, que nos tira da caverna. É a presença de Deus que muda a nossa história. Essa é a maior recompensa. Eu saí do secreto, não estou vendo nada acontecer no reino físico, mas você está saindo revestido da armadura, do poder, da unção, da presença, da graça, da bondade, da fidelidade, da misericórdia, do Espírito de Deus. Aleluia. Oh, glória. Porque o secreto é lugar de resposta. Então o Senhor está dizendo para mim e para você: tem respostas que você está aguardando e que estão reservadas lá no secreto. Você está procurando no lugar onde você não vai encontrar, porque o lugar onde você vai encontrar certas respostas que você precisa está no secreto. Respostas para o ministério, resposta para a sua família, resposta para a sua vida. O Senhor está reservando para você no secreto. E último, porque o lugar secreto, ele não é uma é uma necessidade. O lugar secreto é um chamado à intimidade. O lugar secreto é um lugar de transformação. O lugar secreto é um lugar de respostas e recompensas. E o último, pode passar. O lugar secreto, vamos ler juntos. O lugar secreto é uma fonte para o chamado ministerial. Fonte. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Quem tem um chamado de Deus aqui? Crê que você tem um chamado ou já desenvolve um chamado? Se não acessar essa fonte, como Jesus retirava-se para lugares solitários e orava, nós não
teremos a possibilidade de desenvolver um chamado ministerial, porque a fonte para o chamado ministerial é o secreto com Deus. Diga comigo, vida com Deus. Diga mais forte, vida com Deus precede vida para Deus. Então a vida com Deus vem antes da vida para Ele. Mais do que as suas mãos, o Senhor quer lhe tornar e me tornar cada vez mais parecido com Ele. O chamado de Deus não tem como você fazer a obra de Deus sem estar envolvido com o Deus da obra. Então o chamado de Deus é para acessarmos a fonte. E eu só vou ter um ministério apaixonante, eu só vou ter um ministério onde eu vou perseverar diante de decepções e de lutas, onde eu vou sair da caverna, onde eu não vou desistir por causa do que fulano fez, Beltrano falou, Ciclano fez. Eu vou perseverar igual Paulo até o fim, se eu e você estivermos na fonte. Eu sou a videira verdadeira. Se nós estivermos conectados nessa videira, meu irmão, nós teremos frutos, e frutos abundantes para a glória do Senhor. Porque hoje a gente vive uma geração que tem performance, mas não tem unção. Sabe por quê? Porque a unção só se conquista no secreto. O fogo não permanece aceso por muito tempo se não tiver azeite na lamparina. Às vezes ainda a chama está lá, mas o azeite está acabando. E a fonte para esse azeite é o quê? O secreto com o Senhor. O secreto com Deus. É a intimidade. É abrir a porta. Ele está aqui. Ele vai me mostrar. Ele vai me moldar. Eu já tenho pagamento garantido. E eu vou me mover para cá, porque eu vou apenas transbordar no púlpito aquilo que eu recebi no secreto com Deus. Eu vou transbordar nas crianças o que eu recebi no secreto com Deus. Eu vou transbordar no meu trabalho aquilo que eu recebi no secreto com Deus. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. O secreto não é uma opção, é uma necessidade. O secreto é um chamado para a intimidade. A minha pergunta para mim e para você é: o que você vai fazer nessa segunda-feira? O que você vai fazer com essa palavra amanhã? O que você vai fazer com essa palavra onde você, quer queira ou não, a hiperatividade, o ativismo exacerbado já está diante de você? 5 horas, 6 horas, 7 horas. O que você vai fazer com essa palavra? O que eu vou fazer com essa palavra? Olhando para o ministério de Jesus, muito mais acelerado do que o meu, infinitamente mais. O que eu vou fazer com essa palavra? O que eu vou fazer segunda-feira com essa palavra? Admirá-la? Ou abrir a porta? Ou entrar no quarto? Ou se dobrar diante dele? Ou clamar pela presença dele? O Senhor está te convidando para viver uma nova dimensão na sua vida com Ele. O Senhor está me convidando para viver uma nova dimensão no relacionamento com Ele. O Senhor está chamando, porque tem coisas que Ele precisa derramar, e Ele quer derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, mas está reservado ao secreto. Olha essa última frase, vamos ler juntos? Quem não valoriza a presença de Deus no secreto, não conhecerá o poder de Deus em público. Eu falei uma frase hoje: o que a gente vai fazer no céu se a gente não cultiva relacionamento com Deus na terra? Você está achando que o céu é céu por quê? Por causa das ruas de ouro? Mansão de ouro? Aqui tem pessoas que têm isso. Dubai, esses lugares aí tem. O céu é céu por causa da relacionamento com Deus, presença. É quando o noivo vai encontrar com a noiva que somos nós, e vamos ter essa conexão profunda, inseparável e plena. É quando a trombeta tocar. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. Já fala com o Senhor qual o horário que segunda-feira você vai entrar no secreto. Fala com Ele aí. Não fala comigo não, vai ser no secreto mesmo. É você e Ele. Mas comprometa. A gente não pode ser ouvinte e não praticante, porque senão é construir casa sobre areia. Fala com o Senhor: Senhor, amanhã o meu horário no secreto
O que eu vou fazer lá, pastor? Entra, pega um capítulo da Bíblia, vai ouvir essa ministração. Quem sabe, põe uma música, cante ao Senhor, leia um salmo, ou leia esse texto de Mateus 6. Fala, Senhor, fala comigo. Oh Espírito de Deus, fale com o Senhor.